Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito aqui no meu canal, mas eu acho que é muito interessante eu divulgar isso e falar sobre isso. Eu vi um debate que aconteceu na CNN entre o deputado Osmar Terra, que é ex-ministro do governo Bolsonaro, já foi secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, e ele estava falando com o governador Geraldo Alckmin sobre a crise do coronavírus. E ele fez algumas observações que eu acho que eu tenho um pouco a acrescentar sobre isso. Eu acho que eu posso responder algumas indagações que ele fez e que eu acho que não foi muito bem respondida, porque num debate essas coisas são assim, às vezes as coisas ficam no ar e devido ao rumo da conversa desviar um pouco, essas perguntas ficam soltas no ar e não são respondidas, mas quem assiste acaba pensando equivocadamente que a pessoa tem razão em relação àquilo. Então nós vamos assistir juntos ao debate, vocês vão perceber que ele está num ritmo um pouquinho acelerado. Quando tiver alguma coisa interessante a gente vai discutindo aqui, tá bom? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a primeira fala do deputado Osmar Terra, onde ele comenta um pouco sobre a percepção dele inicial sobre a pandemia. Então vamos assistir junto para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Ó. Boa tarde, Naldo, boa tarde, Daniela, boa tarde, meu querido Geraldo Alckmin. Né? Eu posso dizer que eu tenho uma discordância básica nessa questão. Primeiro, porque a quarentena foi exatamente na quarentena que já morreram mais de 11 mil pessoas. Né? Essa quarentena ela não mostrou efetividade em nenhum lugar do mundo, não foi na Itália, em todos os lugares onde ela foi aplicada, ela não mostrou efetividade. Todos os países atingiram o pico da curva no tempo normal, como se não tivesse quarentena nenhuma. Né? Bom, primeiro ele fala que quarentena não tem efetividade, ele fala que quarentena não funciona e que em todos os países onde a quarentena foi aplicada, o resultado não existiu. O problema é que eu não sei com que dados ele compara isso e como ele chega a essa conclusão, porque a verdade é que a maioria dos países que tiveram colapsos, e estamos falando aí da Itália, estamos falando aí dos Estados Unidos, onde a pandemia explodiu, ela explodiu exatamente porque as atitudes desses países de isolamento social ocorreram tardiamente. Né? Tem até a história do prefeito de Milão, que lançou o programa o Milão não para, Milão não pode parar, e depois de um mês e pouco ele pede perdão para a população dizendo que ele cometeu um erro, e ele percebeu o erro que ele cometeu. Então o fato é que existe de fato evidências do efeito de uma quarentena, e a principal evidência que a gente tem com isso é a China, é a própria China. A China foi o país de origem, a princípio, até onde a gente sabe, o surto se originou na China, e nós temos um país com 1 bilhão de moradores, mais de 1 bilhão de habitantes, que teve em torno de 6 mil, 7 mil mortes apenas. O surto conseguiu ser contido na cidade de Wuhan e na região ali, porque eles fizeram rapidamente uma ação de isolamento. Tranca todo mundo em casa, não deixa ninguém sair, não deixa que o contágio aconteça. Esse é o grande problema. O problema é que se a gente pegar só o exemplo da China, isso já prova a evidência do isolamento. É lógico que eu não estou defendendo que façamos o isolamento nos moldes da China, porque isso é impossível, tendo em vista que a China é um país autoritário, é um país onde isso pode ser feito de uma forma não muito democrática, não muito viável, mas é uma evidência de que o isolamento funcionou, de que a quarentena, ou como a gente chama agora, virou a palavra da vez, o lockdown, funcionou, evitou que milhares de pessoas morressem no maior país, com uma das maiores populações do mundo, apenas 7 mil mortes. Imagina na proporção se a China tivesse tido a evolução que os Estados Unidos estão tendo. Só em Nova York, nos Estados Unidos, foram 20 mil mortes. Imagina se a China tivesse tido o avanço da doença da mesma forma que os Estados Unidos teve. Então eu não sei de onde ele tira essa informação de que a quarentena não funciona, de que o isolamento social não funciona.
Né? Ele fala, não funciona em nenhum lugar do mundo. Eu acho que ele pensa, não funciona porque o vírus continua contagiando, mas é lógico. Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente fecha um país para evitar o contágio do vírus, você não vai ter uma redução imediata do número de casos por dois motivos. Primeiro, porque você não está contando o número de pessoas contaminadas, e sim o número de pessoas que chegam até o sistema de saúde procurando ajuda para ser atendida, porque estão com problemas, estão com complicações causadas pela doença. E segundo, porque o tempo de demora para que isso aconteça é em média de 14 dias. O que significa que quando você permite que o vírus circula, ele vai demorar 14 dias para que a gente perceba lá no hospital o efeito disso. E quando você para a circulação do vírus, você vai perceber essa redução da circulação não no dia seguinte, mas sim daqui 14 dias. Se nós estivéssemos testando todo mundo ao redor de que quem tem o vírus, nós estaríamos vendo a diferença no dia seguinte. Mas nós não vemos no dia seguinte, nós vemos daqui 14, 20 dias, porque é o tempo que o vírus demora para complicar e fazer com que as pessoas sejam levadas ao hospital. Vamos continuar que ele vai falar mais coisa que a gente pode comentar. Pera aí. E já estão declinando, todos os países da Europa estão declinando. Mas a duras penas, a quarentena na Itália, quando foi decretada, ela aumentou o número de casos novos, todo mundo encerrado em casa, estado de sítio, e triplicou o número de casos, como se não tivesse tendo quarentena nenhuma. Olha lá, de novo, ele comete o mesmo erro. Decretou-se a quarentena e o número de casos aumentou. Sim, porque quando você decreta a quarentena, você isola as pessoas, e a quarentena italiana é diferente do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É uma quarentena de fato, é um lockdown, é um fechamento total, onde as pessoas não podem sair à rua para nada que não seja atividade essencial, como ir ao mercado ou trabalhos essenciais na hora do horário de trabalho. Você não pode sair na rua para dar uma voltinha. Então, quando você fecha, você ainda tem um aumento de casos. E ele fala triplicou, quadruplicou, por quê? Porque a média de contágio na Itália estava dando o dobro de contágios a cada 3 dias naquela época. A cada 3 dias o número de infectados que chegavam ao hospital dobrava. A cada 3 dias dobrava, a cada 3 dias dobrava. A média desse vírus, quando nós não temos nenhuma ação de isolamento social, é a cada 5 dias dobrar. Então, se você tem um país em que o número de casos não está dobrando a cada 5 dias, é porque a quarentena, o isolamento está fazendo efeito. No Brasil, o número de casos está dobrando a cada 8 ou 9 dias, mais ou menos. Ou seja, nós estamos tendo um efeito de retardamento, está sendo retardado o contágio, porque é a cada 5 dias que se dobra em média. Mas vamos continuar, vamos ver o que ele fala mais. O contágio hoje é maior dentro de casa do que fora de casa. Todas as pesquisas recentes que estão sendo feitas, inclusive lá no Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa, lá não está circulando muito vírus, mas na pesquisa que foi feita, 75% das pessoas que foram detectadas por exame sorológico foram contaminadas dentro de casa, né? Aí ele começa a se contradizer, porque ele fala, lá no Rio Grande do Sul não está circulando muito vírus. E por que será? Por que será que no Rio Grande do Sul não está circulando tanto vírus? Será que se a gente estivesse com o comércio aberto, com todas as coisas abertas, considerando que nós temos um fluxo de pessoas muito grande, interestaduais, vindo do estado do Rio Grande do Sul para o Paraná, para São Paulo, para o Nordeste, será que nós estivéssemos com tudo aberto, será que o Rio Grande do Sul estaria com poucos casos? Pense, por que o Rio Grande do Sul tem poucos casos? A princípio não há nenhum indicativo de que o número de casos do Rio Grande do Sul é pequeno por qualquer fator ambiental, climático ou coisas do tipo. A princípio que aparenta ser que o número de casos no Rio Grande do Sul é pequeno porque poucas pessoas chegaram lá com o vírus e o fechamento, o isolamento, o distanciamento social, que é o termo mais correto, está fazendo efeito de impedir um crescimento acelerado dessa pandemia. Mas vamos continuar, vamos ver o que ele fala depois desse argumento. Então repare, ele está se contradizendo usando um dado que comprova que ele está equivocado. Mas vamos continuar que ele vai falar mais algumas coisas interessantes.
A Itália, a mesma coisa. Nova York, o prefeito agora veio, o governador veio a público reconhecer que 85% das pessoas que foram parar nos hospitais foram contaminadas dentro de casa ou em abrigos de idosos. Aí ele fala que 85% das pessoas foram contaminadas em casa. E aí, então, eu acho que ele imagina que quando você está dentro de casa, o vírus pensa, ele está em casa, vou entrar e vou contaminá-lo. Gente, se eu estou dentro de casa e o vírus chegou até mim, é óbvio, alguém trouxe esse vírus até mim. Agora o raciocínio é muito simples, pensa comigo. Se eu tenho 100% da população que circula na rua, continuando circulando na rua, e vamos imaginar que 10% dessas pessoas contenham vírus. Então vamos imaginar que hoje, aqui no centro de Araçatuba, circulam, sei lá, 10 mil pessoas. Se 10 mil pessoas, eu tenho 10% de pessoas contaminadas pelo vírus, eu tenho 1.000 pessoas que estão circulando no centro da cidade contaminada pelo vírus. E eu estou andando, a probabilidade de eu encontrar uma pessoa dessa, se eu circulei pelo centro da cidade também, é uma. Agora, se em Araçatuba não tem 10 mil pessoas circulando pela cidade, tem apenas 100 pessoas. 100 pessoas e 10 estão contaminadas. Qual é a chance de eu ter contato com uma dessas pessoas contaminadas? Não é muito menor? Então, o que acontece é que se eu tenho muitas pessoas indo para a rua e o meu pai, a minha mãe, o meu avô está em casa e eu vou para a rua e tem muitas pessoas, eu tenho a chance de ter contato com pessoas que estão contaminadas e muitas vezes nem sabem que estão contaminadas, porque esse é o grande problema do coronavírus. A chance de eu pegar a doença, voltar para casa e transmitir a doença para as pessoas que não saíram de casa é alta. Então o vírus ele não vai sair e vai falar, vou entrar na casa de quem está fechado. Não, ele entrou na casa de quem estava lá dentro da casa, trazido por alguém que foi para a rua. Mas vamos continuar, porque isso fica pior depois. O vírus está em toda parte, o vírus circula muito antes da epidemia ser detectada e ele já está, o número de portadores assintomáticos é gigantesco. Isso ele está falando a verdade, né? Quando a gente detecta a epidemia, ela já existe há algum tempo. A gente não detecta ela no início. Até mesmo lá na China, os primeiros casos eles achavam que era uma gripe, um problema gripal, uma questão viral comum, e só depois que começaram a ter 2, 3, 5, 10 casos, é que eles foram analisar com mais detalhe e perceberam que de fato a gente tem um vírus novo que está causando esse problema. Inclusive, esse é um dos pontos. É muito provável que a primeira detecção que se deu dia de 26 de fevereiro não foi o primeiro caso de fato aqui no Brasil. Muito provavelmente aconteceu muito antes. Vamos continuar. 90% das pessoas que vão ser contaminadas pelo vírus não vão sentir nada. Aqui tem um problema. 90% das pessoas que vão ser contaminadas não vão sentir nada. Não é bem assim. 90% das pessoas que vão ser contaminadas, na verdade a estimativa é um pouco menos de 90% ainda, em torno de 80% a 85% das pessoas, vão ter sintomas leves. Podem até não sentir nada, mas podem ter sintomas leves. Leves como um resfriado, às vezes com tosse, às vezes com um pouco mais de incômodo, mas nada que necessitem de uma hospitalização. Não significa que elas vão ser literalmente ou totalmente assintomáticas. Então, por exemplo, uma pessoa que está com o nariz escorrendo, é uma pessoa que está com uma coriza, é uma pessoa que está com um pouco de tosse, é uma pessoa que está sentindo um pouquinho de moleza no corpo, é uma pessoa com sintoma leve, pode até ser uma pessoa totalmente assintomática, e esse é o grande problema. Nós temos pessoas assintomáticas que estão portando o vírus. Vamos continuar. Então não adianta trancar as pessoas em casa, não adianta proibir o comércio de funcionar, tudo isso nunca foi feito, isso é uma narrativa nova de epidemia. Nunca foi feito é mentira. É uma narrativa nova, é uma coisa nova. Não é verdade. Isso já foi feito na gripe espanhola. As pessoas eram trancadas em casa. Você pode pesquisar, inclusive tem um vídeo do Átila Yamarino, onde ele mostra um estudo que é feito uma análise do processo da evolução da gripe espanhola
nos Estados Unidos, aliás, e ele mostra como que a evolução da doença aconteceu de acordo com o período de isolamento das pessoas, de acordo com o início dessas ações. E aí ele mostra que cidades que tiveram ação antes tiveram menos casos, tiveram uma evolução mais lenta, um pico mais leve e a economia se recuperou mais rápido. Cidades que tiveram atitudes posteriores, demoraram para ter atitude, o pico foi mais alto, a epidemia levou mais vidas e a economia demorou mais tempo para se recuperar. Então, quando ele diz, isso é coisa nova, nunca foi feito, é mentira. Isso já foi feito durante a gripe espanhola. Tenho certeza que o governador, quando foi governador, enfrentou algumas epidemias. Eu enfrentei, como secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, 3 grandes epidemias. E não tinha essa história de fechar as pessoas, porque se viu que não adiantava nada. Porque nós chegamos a fechar escolas e reabrimos, porque as crianças se contaminavam mais fora da escola do que dentro da escola. Aí ele fala que as crianças se contaminam mais fora da escola do que dentro da escola. Então vamos lá. Isso depende. Por que depende? Porque o problema é onde essas crianças estão quando elas não estão na escola, né? Se você faz um processo de isolamento, onde as crianças não vão para a escola e se mantêm em casa, a chance de contágio dela diminui. Agora, se essas crianças encaram esse período sem aula, como se fossem umas férias, e vão para casa de um, para casa do outro, para casa do outro, elas acabam estando mais expostas do que na escola, de fato. Agora, vamos lá, raciocinem comigo, vamos pensar em crianças menores. Se eu tenho uma criança de 5, 6, 7 anos, que brinca, que pula, que corre e tudo mais, se uma dessas crianças pegarem, a chance dos amigos dela pegar é muito alta. E considerando a Covid sendo uma doença que para crianças ela é muito fraca, ela age com sintomas mais leves, embora existam crianças que tenham complicações, mas ela geralmente tem sintomas mais leves para crianças, essas crianças vão começar a transmitir de uma para outra e os pais muitas vezes vão perceber a criança com algum sintoma de resfriado, alguma coisa assim, e vão enviar para a escola do mesmo jeito, e vai contaminando outras. Então, o problema é que o que é feito com essa criança quando ela é retirada da escola? Isso é um fato importante. É uma coisa que eu falei muito para os meus alunos. Eu falei, vocês não estão de férias. Vocês não estão saindo da escola para ficar em casa, para curtir. Vocês precisam guardar esse tempo de afastamento para evitar que o contágio aumente. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. E tem que tomar medidas de proteção do grupo de risco. Esse sim tem que fazer uma quarentena. Ele acabou de falar que quarentena não funciona. Aí ele fala que o grupo de risco tem que fazer uma quarentena. Osmar, me ajuda. Funciona ou não funciona? Se funciona, por que não faz todo mundo? E se não funciona, por que o grupo de risco faz? Eu não entendo. Você acabou de falar que a quarentena aumenta o número de contágio. Você falou que as pessoas que ficam na quarentena são mais afetadas do que as que não ficam. Então não funciona, bota todo mundo pra rua, principalmente o grupo de risco. Não faz sentido esse tipo de argumentação. No caso dessa epidemia são idosos e doentes crônicos, e o restante da população, quem não está no grupo de risco, usar a proteção, usar máscara, lavar as mãos, manter distância e levar a vida normal. O comércio pode funcionar. Se tu pode ir no supermercado hoje, por que tu não pode ir numa loja do shopping? Ah, essa é boa. Se você pode ir no supermercado, por que você não pode ir para uma loja de shopping? Simples. Porque eu preciso ir para o mercado e eu posso ficar um tempo sem ir para uma loja de shopping. Simples. Ah, Carlos, mas e a economia? Gente, vamos lá, vai. Imagina que você mora no Brasil. Imagine que o Brasil não controlou a pandemia. Imagine que o Brasil chegue ao nível da Itália e não me venha com argumentos do tipo não vai acontecer porque o Brasil não tem tanto idoso, porque não é só idoso que morre. E nós estamos falando de um país que tem uma deficiência na área da saúde grande. Nós já vivemos com hospitais superlotados. Nós estamos com os hospitais menos lotados e um dos motivos é o isolamento social. Porque quando você mantém as pessoas em casa, você diminui o número de acidentes de carro, que é uma das coisas que traz muita gente para o hospital. Você diminui o número de outros tipos de doenças que podem ser contagiosas, outros tipos de síndromes respiratórias e outras coisas mais. Então, o isolamento é uma das coisas que ajuda a desafogar o hospital
E aí a gente faz o tratamento com as pessoas que não precisam de hospital via clínicas médicas e outras coisas mais. Essas continuam sendo atendidas, não foi parado. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, as clínicas médicas continuam funcionando. E quem precisa do hospital vai continuar utilizando o hospital, mas aquilo que é eletivo, aquilo que pode esperar, vai esperar. Agora imagine que todo mundo continue suas vidas comuns, tudo normal, tudo na normalidade, e dali a pouco o Brasil começa a ter 100% das UTIs ocupadas, 100% dos hospitais ocupados, o número de mortes por Covid estoura, chega a 3 mil, 4 mil, e não venha dizer que não ocorre, porque nos Estados Unidos ocorreram. Você começa a ter um grande crescimento no número de casos, algo que se torna assustadores. A televisão começa a divulgar imagens de pessoas nos corredores dos hospitais sem serem atendidos. Você vai sair de casa para ir numa loja comprar? Você acha que as pessoas vão sair de casa para ir no shopping comprar? Se tudo estiver um caos, se a saúde estiver um caos, não vai. E aí pior, porque as pessoas vão ficar com medo mesmo depois da crise. Mesmo depois de algumas semanas após o pico da crise, quando tudo estiver normalizando, todo mundo vai ficar com medo. Por quê? Porque elas passaram por uma experiência negativa. Pensa! Os shoppings, as lojas não estão fechadas apenas porque existe uma doença que o governador decretou. Não! Se elas não fossem fechadas e a crise estourasse, como estourou em alguns países, nós teríamos um problema de ordem emocional, onde as pessoas deixariam de sair de casa e iriam parar de usar esses estabelecimentos, de ocupar esses estabelecimentos, e eles seriam fechados do mesmo jeito. Só que os Estados Unidos, na gripe espanhola, nos deu uma demonstração, e aquele estudo que eu comentei do Átila, vou deixar o link aqui para vocês, mostra que os países, os estados, as cidades que demoraram para tomar atitude, tiveram uma recuperação econômica lenta. E quem parou primeiro teve uma retomada antes e uma recuperação econômica maior. Então, é absurdo o argumento dele. Eu posso ir ao supermercado, mas não posso ir ao shopping. Na verdade, o ideal seria que a gente não fosse a nenhum dos dois, mas é impossível. Eu preciso ir no mercado para viver, mas eu posso viver sem ir ao shopping. Pessoal, é um pouquinho de raciocínio lógico. Ele mesmo usa argumentos contra ele mesmo. Então agora vamos usar um raciocínio simples. Será que nós estamos vivendo essa crise política, onde um diz que é assim, o outro diz que é assim? Inclusive estamos vivendo uma época em que as pessoas são donas da realidade, a ponto de que eu estou vendo quantas pessoas por aí que não entendem nada de medicina, nada de metodologia científica, dizendo, fulano de tal disse, vamos abrir o comércio, vamos fechar o comércio. Galera, existem pessoas no mundo inteiro tomando atitudes baseadas em metodologia científica. Não é achismo. Não é o que eu penso ou o que você pensa. Será que o mundo inteiro está agindo de forma equivocada? E não me venha citar países que não adotaram quarentena. Não me venha falar da Coreia do Sul e falar, a Coreia do Sul não fechou. Não fechou, mas testou todo mundo que entrou no país. Se o Brasil fizesse isso, só que já perdemos o bonde, porque isso tinha que ser feito lá atrás. Isso tinha que ser feito em janeiro. A Coreia do Sul tomou uma atitude de todas as pessoas que vinham da região da China eram testadas. E se fossem atestadas positiva, isolamento para essas pessoas. Até que uma pessoa ignorou e começou a contagiar a Coreia do Sul. Aí a Coreia do Sul teve um trabalho para conter tudo e até hoje todas as pessoas que entram no país são testadas e, se forem dadas positivas, elas são colocadas em isolamento. E se você vem falar com a Suécia não está tendo isolamento e não está tendo crescimento. Compara a Suécia com a Noruega. Você vai ver que o crescimento da Suécia é muito maior que o crescimento da Noruega. A Suécia está tendo um enfrentamento a isso muito mais difícil em proporção à Noruega. E você tem que comparar cebola com cebola.
A Noruega e a Suécia são países parecidos socialmente, culturalmente, economicamente. Agora, comparar a Suécia com o Brasil não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, pense. Esses argumentos que o Osmar Terra está usando são argumentos extremamente falhos. Num outro determinado ponto, que eu não vou colocar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, ele diz que não existe um estudo que comprove a eficácia do isolamento. Eu mostrei para vocês que existe. Então, galera, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção, vamos analisar, vamos olhar para a nossa realidade e ver o que a gente precisa fazer. E aí eu peço para vocês, fiquem em casa, isolem-se, mantenha a distância das pessoas, faça o máximo para evitar o contágio. Eu quero muito que isso acabe, e isso vai acabar, obviamente, mas nós vamos passar algum tempo tendo que cuidar da nossa saúde, tendo que cuidar dessa situação. Então eu peço muito, muito a você, se cuide e que você possa estar bem para que você possa continuar a sua vida. Cuide das pessoas que você ama, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, porque você pode estar expondo eles a um risco maior. E eu digo para você, esse percentual de letalidade da Covid baixo, ele é baixo quando não é um da nossa família, porque se for um da nossa família, mesmo que o índice fosse de 0,001%, ele seria alto. Então se cuida, tá bom? Agradeço a todos vocês e se você gostou desse vídeo, dá um like, curte aí, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo, para que a gente possa ver as coisas de uma forma mais técnica, de uma forma mais científica e não com metodologias e com achismos. E nem com discurso de autoridade do fulano de tal é médico, porque eu já vi um monte de gente com doutorado falando besteira. Beleza, galera? Eu agradeço a todos vocês. Compartilha, curte, se inscreve no canal e eu vejo você na próxima. Valeu!